Vou iniciar então, tá, gente? Aí a nossa segunda aula, e aí só vou fazer um resumo da primeira, tá? Eu vou apagar aqui de novo, para fazer igual outra vez, começando do zero. Só vou deixar esses dois métodos aqui, ó, com a minha telinha preta. Deixa eu só ver se tá gravando aqui. Tá gravando, beleza. Vamos lá. Aí, galera, vocês estão vendo minha tela já, né? Tá bom. Vamos fazer aquele sistema, tá? Quem não estiver falando no momento, deixa no mudo para não atrapalhar a ligação. Aí, quando vocês forem falar, tira do mudo, tá bom? Pode ser? Tá bom, vamos mudar aqui, galera. Beleza. Aí, quem for falar, tira do mudo, depois fala e coloca no mudo novamente. Fechou, vamos começar. Vamos lá. Voltando então para a aula, galera. Primeiro de tudo, o que eu ensinei lá na primeira aula? Principalmente, são duas coisas que vocês precisam aprender antes da gente continuar as aulas, que é principalmente o que são variáveis, né? E além do que são variáveis, o que são métodos e para que servem eles, tá? Isso é primordial para as próximas aulas. Então vamos lá só rever. Quando eu quero criar uma variável, primeiro eu dei aquele exemplo lá do balde, não sei se vocês lembram, né? Tá bom, e aí o que acontece? Quando eu quero criar uma variável no sistema, para que eu possa manipular esse valor, eu preciso primeiro declarar o valor. Então, por exemplo, quando for texto, eu escrevo o texto, né? Então vamos lá, Fernando, um exemplo, tá? Aí para eu declarar que é texto, eu coloco aqui entre aspas duplas, isso a gente já viu, eu só estou revisando. Depois eu preciso fazer com que esse valor seja adicionado numa variável, que eu dei o exemplo lá de ser jogado esse valor dentro de um balde. Aí essa variável eu dou o nome que eu quiser, então eu dei o exemplo lá, balde de nome, né? Eu dei esse exemplo. Balde de nome, tá, que vai receber Fernando. E aí, porque eu estou recebendo um texto, o tipo dele tem que ser string, porque lembra que eu falei que a gente tem diversos tipos de variáveis? E no meu exemplo eu disse diversos tipos de baldes. Mesma coisa, esse tipo, quando é texto, ele precisa ser do tipo string. Porque aqui no Java, tudo que representa texto, a gente representa isso como com a classe string. Aí mais para frente vocês vão entender o porquê, tá? E para terminar a sentença, eu termino com ponto e vírgula. Beleza. Só vou renomear aqui para B minúsculo. Agora vamos continuar. Então tá, eu tenho uma variável, e aí eu quero fazer alguma ação com essa variável, né? Aí, lembra que a primeira ação mais simples que eu dei lá é simplesmente mostrar o conteúdo dessa variável, né? Então, eu coloquei lá o comando sysout, que é o tal do system.out.println, mas aí vocês não se preocupem por enquanto em digitar do significado desse nome, tá? Depois eu vou explicar certinho o porquê nas próximas aulas. E aqui dentro eu coloco o que eu quero que ele me mostre. Então vai ser o meu balde de nome, tá? E aí, vamos lá. Eu vou executar a aplicação, salvo e executo. Vamos lá, executando. Só me imprimiu o nome que eu escrevi. Tranquilo, né, gente? Até aqui. Nenhuma dúvida, galera? Aqui vocês lembram? É isso mesmo? Tá certo. Agora, o outro exemplo que eu dei eu consigo fazer a mesma coisa, só que quando eu quero representar números, ao invés de eu colocar com aspas duplas, eu simplesmente coloco o número direto, né? Então, eu dei o exemplo lá do inteiro 10, que esse inteiro 10, ele vai ter o nome da minha variável como, eu dei o exemplo lá, balde de número, né? Então, vamos lá. Balde de número. Que esse balde de número, por ser número, eu estava representando ele como inteiro, aí no inglês é integer, foi esse exemplo que eu dei lá. E para finalizar a sentença, ponto e vírgula. Beleza. E a mesma coisa, para eu mostrar o conteúdo desta variável, eu escrevo ela aqui embaixo. E aí eu salvo e executo o programa.
Que até agora o programa só faz, a única coisa que ele faz é mostrar o que eu escrevi ali, tá? Então, tá, mostrou o número 10 certinho. Agora, o que mais que eu dei de exemplo, né? Eu dei o exemplo de criar um método. E aí, por que que eu falei que existe a necessidade de um método? Por que que é legal a gente utilizar método? Primeiro, para organizar o código. Segundo motivo também é para eu poder fazer com que os meus valores possam ser trocados de forma facilitada e que fique mais enxuta no meu código, porque no dia a dia de um programador você vai ver muito código. Então, seria mais ou menos algo disso aqui. Ó. Imagina esse monte de código aqui, ó, numa tela cheia, sabe? Acaba ficando inviável você tentar ler estrutura de código. Então, a gente acaba organizando em métodos e ele vai servir basicamente para determinar ações que o seu programa pode fazer. Então, o exemplo do método que eu dei foi um que somava dois números, né? Então, eu criei um método A, public, static. Por enquanto eu vou escrevendo aqui, mas não se preocupa, eu vou depois explicar o que é cada letrinha, tá? Mas nesse começo, se preocupe apenas com o conteúdo que está dentro do método, tá? Aí eu chamei ele de soma, né? Lembra que eu chamei ele de somar, que ele vai somar dois valores. Nessa soma, eu passei o inteiro integer x, que foi o número x, né? Vamos colocar aqui certinho, igual eu fiz. E depois passei um outro inteiro, que é um integer. Vou fazer um texto aqui. Número y. Tá. E aí, eu somei simplesmente os valores que são passados para mim por parâmetro. Então, eu peguei o número x e somei com o símbolo de soma mesmo com o número y. Aí o resultado dessas duas variáveis seria uma terceira variável que contém o conteúdo do resultado dessa soma. Então, eu chamei de resultado, né? Que vai receber o número x mais o número y. E esse resultado foi guardado dentro de um inteiro também. Então, é integer aqui. Integer. Tá? E aí sim, só depois é que eu vim aqui e imprimi o valor. System, para economizar, e aí depois eu explico o porquê. Então, lá, resultado. E aí tá, criei meu método, ele soma um número com outro número, dados os números que entraram aqui por parâmetro, vai me dar um resultado, e esse resultado eu vou mostrar aqui na console do navegador aqui, do Eclipse. Então vamos lá, agora eu vou invocar esse método, né, porque até então eu só criei, mas eu não chamei ele ainda. Então, para eu chamar um método, eu venho aqui no meu método principal da classe min e chamo ele, então eu digito aqui somar, passo dentro dele o que eu quero somar, quais são os valores, então vai ser o número x mais o número y. Vamos deixar dessa vez como o número x sendo o balde de número 10, que é o que a gente tem aqui, né? Então, para melhorar aqui, vamos colocar aqui 10, escrever 10, e aí sim, eu copio esse valor, passo por parâmetro, que eu sei que aqui é o número 10, que eu atribuí, e o segundo parâmetro, que é o segundo valor que eu estou passando aqui, que é o meu y, vai ser o número que eu vou criar aqui na hora. Então, por exemplo, o 20, tá? Essa variável não existe mais, eu estou deletando ela, foi só para o primeiro exemplo. E agora sim, então, o que eu estou fazendo aqui? Renomeei a variável, então aqui tem o número 10, que é um inteiro, passo esse número 10 por parâmetro para o método somar. Esse método vai receber dois parâmetros, o número x e o número y, sendo que nesse cenário atual o número x representa o 10 e o número y representa o 20, certo? Agora, eu vou somar esses dois valores, 10 mais 20 dá 30. Esse 30 eu vou guardar numa variável chamada resultado. E finalmente eu pego esse resultado e mostro na tela. Então vamos executar agora. Botão direito, executar. E devolve 30. Até aqui tá tranquilo, galera? Essa foi a primeira aula. Daqui para frente vai ser a segunda aula. Podemos continuar ou alguma dúvida nesse momento? Ninguém tem dúvidas? Todo mundo está sabendo de tudo? Pode falar? Aqui, ó, deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó. Isso.
Por quê? O que eu fiz? Isso, o que acontece? Quando eu estou dentro de um método, tudo que eu colocar entre parênteses, é que esse aqui foi mais ou menos o finalzinho da primeira aula. Então, assim, tudo que eu colocar entre parênteses são... o exemplo que eu dei lá na figurinha são os baldes que eu posso receber. Quer ver? Eu vou mostrar a figurinha aqui. Foi essa figurinha que eu mostrei. Teve essa figurinha. Deixa eu ver se você vai conseguir ver. Ela está carregando aqui, tá? Deixa eu só ver se não vai ter uma gravação. Rapidinho. Não, ainda não. Tá. Eu vou carregar ela e vou carregar uma outra também. Beleza. Então teve essa figurinha, ó. Eu tenho o exemplo da função ou método, que é o nome que é dado lá para esse tipo de código aqui, ó, esse trecho de código, quando eu declaro. E aí no desenho, tá vendo que eu tenho o número 10 e o número 20? Então, esse é o mesmo exemplo que eu faço aqui, ó. Aqui eu estou colocando o número 10, que está dentro de uma variável, tá vendo? Que é o número 10. E o número 20. Eu só coloquei assim de formas diferentes para vocês perceberem que eu posso fazer assim também. Eu posso colocar o número direto, sem jogar nenhuma variável, que o próprio código, para mim, ele já vai jogar dentro de uma variável, tá? O que acontece? Esse número 10, quando eu estou dentro desse método, ele recebe por parâmetro uma variável do tipo inteiro, tá vendo? Então, o 20, ele já sabe que ele vai ter que ser do tipo inteiro, porque o método eu declarei ele como sendo inteiro, o segundo parâmetro. Então, esse segundo parâmetro 20, eu posso tanto colocar a variável, que foi esse desenho azulzinho aqui, que eu dei o exemplo do balde, né, como se fosse um balde azul, ou eu posso colocar o valor direto. Eu tenho as duas possibilidades. E aí, para exemplificar isso, na prática, eu já coloquei aqui diferentes. Eu poderia colocar 10, 10 também, 10 e 20, tá vendo? Direto. Ou poderia colocar o 10 aqui duas vezes, se eu quisesse que ele somasse 10 mais 10, ó. Dá para fazer isso também, se eu quisesse, tá bom? Só que para deixar igual o exemplo, eu deixei aqui o 10 e o 20, tá vendo? O 10 como se fosse a variável e o 20 com o número direto, que dá na mesma, é o mesmo cenário. Isso. Então, eu tenho um método chamado somar, que ele vai pegar o valor número 10 e vai pegar o número 20. E é a mesma coisa como se eu fizesse isso aqui, ó. Eu viesse aqui na calculadora do Windows e falasse assim: ô Windows, soma para mim o número 10 mais o número 20. Aí ele vai me dar os 30. Esse mesmo código, só que agora no formato de programação, sabe? Por trás, essa calculadora está fazendo assim, algo muito similar a isso aqui que eu estou fazendo. Ela está recebendo dois parâmetros, o 10, né, e o 20, está somando ele, que eu coloquei o símbolo de soma, e está me dando o resultado. Só que os 30 que ela deu aqui foi nessa telinha, e o meu 30 foi nessa outra tela aqui, tá vendo, menorzinha? Então, assim, simulando esse tipo de cálculo. Ah, tá, tipo, se fosse só o número, né? Não, mas é possível sim, dá certo também. Se eu fizer assim, dá na mesma. Se eu fizer, por exemplo, 20 mais 20, se eu quiser, também dá, é possível. O exemplo eu já coloquei diferente para vocês verem que é possível fazer tanto de um jeito quanto do outro. Se eu colocar 20 mais 20, ó, vou rodar o programa de novo, tá? Vou rodar aqui, ó. Ó, deu 40, tá vendo? Deu 40 o resultado. Então, assim, dá certo do mesmo jeito. Deixa eu tentar aumentar. Aumentei um pouco o zoom aqui para melhorar, tá? Não sei se ficou melhor aí. O zoom da letrinha, tá vendo? Então tá bom. Aí fechamos aqui, hein? Mais alguma dúvida, galera? Nesse declaração de variável e como utilizar o método aqui, que eu estou chamando ele direto? Pessoalzinho. Se ninguém tiver dúvida, eu vou seguir, gente. Tá bom, vamos lá. Oi, diz aí. Tá. Tem que o quê? Desculpa? Para na hora de declarar a variável? O número 10. Isso. O nome? Tá. Pode falar, desculpa.
Se eu só deixar o somar... certo, eu tiro ela e... nesse caso sim, porque eu não estou usando ela. Nesse caso aqui, porque eu tirei agora, né? Tanto é que se eu comentar aqui esse código, ó, ele vai funcionar porque eu estou somando só o 20 com 20 direto, por mais que eu tenha declarado, ela não está sendo usada. E aí, ó, quando eu voltar para o exemplo que estava antes, aí sim ela vai ser usada. Ó, quer ver que vai sair o amarelinho? Ó, saiu o amarelinho, tá vendo? Agora ela está sendo usada. É porque eu tirei só para mostrar para o Laércio que dá para fazer também se eu colocar um número direto. Qualquer número que eu passar aqui, ele vai aceitar. Se eu quiser colocar aqui, ó, 300, ele vai aceitar também, ó. 300. Ele aceita do mesmo jeito e vai somar também. Ele aceita do mesmo jeito e vai somar, porque essa é uma das vantagens de você ter um método. Você pode passar parâmetros diferentes e ele vai executar o mesmo trecho de código que tiver aqui dentro. Tranquilo? Tá, legal. Aí agora existe um outro tipo de variável que eu não comentei ainda com vocês, que é o tipo booleano. O que seria isso? Seria quando algo é verdadeiro ou falso, tá? Só tem dois tipos de valores possíveis, verdadeiro e falso. Então, em algumas situações, a gente pode querer com que o nosso código ele passe por um fluxo ou outro fluxo. E aí, quando a gente precisa dessa situação, a gente declara uma variável como se fosse verdadeiro ou falso, tá? Como é que seria isso? Então, vamos lá. Eu vou deletar isso aqui, tá? Para não ficar atrapalhando a gente. Por enquanto, a gente só vai precisar entender esses conceitos básicos. Só depois é que a gente vai montar um ambiente de desenvolvimento para poder cada um trabalhar na sua máquina, tá? Então, vamos lá. Então, existe também o Boolean, que a gente coloca ele sempre como sendo verdadeiro ou falso. Então, verdadeiro ou falso em inglês seria true, que é para verdadeiro, e falso seria false. Bem tranquilo, né? E como é que eu faço para declarar esse tipo de variável? Eu pego o nome true, atribuo ele ao nome que eu escolhi. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero que seja verdade qualquer situação. Mas no exemplo agora, eu só vou, para ficar mais simples, eu vou colocar aqui eu vou seguir o mesmo exemplo aqui dos baldes, tá? Para vocês lembrarem que os baldes são variáveis. E vou jogar ele como um valor verdadeiro. Então, como é que vai ficar? Balde com valor verdadeiro, tá? Para vocês lembrarem que o true é verdadeiro. Aí eu vou colocar o tipo do meu balde, vai ser um balde verdadeiro ou falso, então vai ser um balde boolean, tá? Boolean. E eu finalizo a sentença com ponto e vírgula. Então, o que eu fiz aqui? Eu criei uma variável do tipo verdadeiro ou falso, que só aceita true ou false, tá? Eu posso colocar aqui false também, que ela também aceita. E esse true ou false, eu dei o nome de balde com valor verdadeiro, e aí, por enquanto, é só para vocês entenderem mesmo que tem um valor verdadeiro, aí eu vou depois exemplificar para que a gente usa. E para ela ser usada como boolean, eu coloquei o tipo de balde dela como sendo um boolean, que é o que faz com que ela seja verdadeiro ou falso. E aí vocês me perguntam, mas em qual cenário eu usaria esse tipo de variável? Então, assim, existem muitos cenários em programação. Um deles, por exemplo, é quando eu quero mudar o fluxo de alguma coisa. Então, por exemplo, sempre que eu vou usar o verdadeiro ou falso, quase sempre, tá? Eu vou querer usar esse valor em cima de uma condição. Então, se algo acontecer, eu quero que faça isso. Se não, faça aquilo. Então, olha como é que seria mais ou menos, tá? Se isso ou tal condição acontecer, vamos colocar isso aqui, tá? Isso acontecer, e isso pode ser qualquer coisa, tá, gente? Vamos colocar aqui, ó, rapidinho. Então, faça tal. Tá? Tô dando só o exemplo, aí depois eu vou colocar no código, tá? E aqui embaixo eu vou colocar se não. Desculpa. Se não, faça tal. Faça uma ação.
E aí, como é que a gente escreve isso aqui em código, tá? Opa, digitei errado aqui no meu tecladinho do notebook. Como é que a gente faz isso aqui em código? É bem tranquilo, vamos lá. O C, em inglês, é o if. Então, você vai ter muito disso no código, tá? E para eu poder jogar uma condição no código, eu tenho que jogar uma condição de verdadeiro ou falso. Como eu já tenho aqui uma condição de verdadeiro ou falso, que é o meu balde com valor verdadeiro, então a minha condição vai ser verdadeira. Então, quando eu colocar essa variável aqui, dentro do meu if, para eu colocar dentro do if, eu coloco entre parênteses, jogo o valor da variável, eu abro e fecho chaves, que é o meu escopo, que eu estou definindo aqui dentro, e aí eu tenho a minha ação em si. Então eu tenho o escopo fechado, e dentro desse escopo eu pergunto qual que é a minha condição, então o if é o C, né? Se esse valor for verdadeiro, que é o balde com valor verdadeiro, aí o código vai entrar dentro desse if, e aí sim ele vai executar uma ação. A nossa ação, por enquanto, vai ser bem simples. Vai ser mostrar só se ele conseguiu entrar ou não, tá? Então vamos lá. Sysout, eu vou só imprimir aqui, de novo, e vou colocar o valor do conteúdo aqui, tá? Então vamos lá. Eu vou escrever aqui, eu vou concatenar uma string com o valor da minha variável, que isso é possível fazer também, você vai ver bastante para questões de comentário. E aí aqui dentro eu vou colocar a mensagem que eu quero passar quando essa condição for verdadeira. Então, para simplificar, eu vou escrever aqui, ó, entrei na condição de verdadeiro. E aí, aspas duplas, dei um espacinho só para vocês verem o valor da variável. E se isso não acontecer, ou seja, se essa condição for falsa, aí eu vou fazer um outro cenário, que é o cenário que se ela for falsa. Vou usar um else, abre e fecho chaves, que é a minha condição se ela não for verdadeira. Vou deletar isso aqui, porque agora ele já vai implementar de fato, e vou só escrever um outro código, que é condição falsa. Entrei na condição de falso. Então, agora vamos executar o código. Opa, só esqueci de colocar aspas duplas porque eu estou trabalhando com texto. Vou apagar essa linha que não precisa e vamos executar esse código. O que esse código vai fazer? Esse código ele declara uma variável que é do tipo booleana. Essa variável vai entrar numa condição. Se ela for verdadeira, ela vai imprimir isso daqui na nossa telinha, ela vai mostrar na nossa tela isso daqui, entrei na condição de verdadeiro. Se ela for falsa, ela vai entrar nessa condição aqui embaixo, que é entrei na condição falso. Vou salvar e vou executar. Ó, entrei na condição de verdadeiro com valor true, até escrevi errado aqui. De verdadeiro com valor true, ou seja, ele deu verdadeiro. Deixa eu só mostrar aqui um outro exemplo, porque talvez nesse comecinho aqui não deve ficar muito claro, né? Então, por exemplo, poderíamos dar o nome eu sou verdadeiro. Eu troquei o nome da variável para eu sou verdadeiro. E aí, olha o que eu vou fazer, eu vou escrever aqui embaixo, se eu sou verdadeiro, então faz isso. Se não, o contrário de verdadeiro é falso. Eu sou falso, então vou salvar. Agora eu só tenho que trocar aqui a variável que eu troquei. Eu vou arrancar essa variável que não precisa. E agora eu vou imprimir e vamos ver o resultado. Executar. Novamente, então, entrei na condição de verdadeiro. O que isso quer dizer? Quer dizer que, quando eu declaro uma variável do tipo verdadeiro, e neste momento eu jogo ela dentro de uma condição direto, ela imprime o valor de verdadeiro. E aí, se essa variável, por algum motivo, for alterada em alguma parte do meu sistema e for para false, eu rodar esse programa, ela vai para false. Como é que a gente consegue simular isso? Criando um método, por isso que eu falo que é bastante legal a gente criar métodos para poder reutilizar código. Então a gente vai criar um método aqui, ó, public static
void testa, vou chamar de testa booleano, ou testa boolean, tem um a mais aqui. Daí eu vou declarar o escopo dele e vou colocar aqui que ele vai receber o tipo boolean, que é o tipo que eu vou passar como parâmetro, tá? Que vai ser o valor, vai ser verdadeiro ou falso. Por quê? Porque tanto você pode mandar verdadeiro como falso. Então, o nome da variável é verdadeiro ou falso, que são os tipos possíveis aqui dentro, tá? Isso aqui é só para dar um exemplo, tá, gente? Na vida real, você vai ver que vai fazer mais sentido a gente colocar o nome do significado da variável e não se ela vai ser verdadeiro ou falso, tá? Mas para questões de didática, eu estou fazendo assim. E aí sim, eu vou pegar esse mesmo código que eu fiz aqui, ó, vou deletar ele, vou cortar ele, Ctrl X, olha como é legal, Ctrl X, venho aqui dentro, faço um Ctrl V, colei aquele código que está aqui, para deixar o mesmo código, para vocês verem que é o mesmo código, vou substituir o nome dessa variável, que agora está dentro do meu escopo atual do meu método, então ela consegue visualizar isso daqui, e vou invocar esse método, que é o que a gente fez lá na primeira aula. Então vou chamar o testa_boolean, e vou passar para ele o meu eu sou o verdadeiro. Olha lá, é a mesma variável que a gente criou no comecinho. Olha o que vai acontecer. Eu vou executar o código, salvei, né? Botão direito, executar. E ele entrou na condição de verdadeiro. Só que, assim, parece que é o mesmo cenário, né? Só que agora, por que ficou interessante? Porque agora eu consigo simplesmente mudar esse valor para false, ó, jogar um false aqui direto, executar o mesmo método, só que eu estou passando um parâmetro diferente, olha só, não é mais o verdadeiro, é o falso. Vou clicar com o botão direito, executar, e agora ele é o falso, tá vendo que legal? Então, assim, com o mesmo método, que é o testa_boolean, eu estou conseguindo passar tanto o verdadeiro quanto o falso para ele. Legal, galera? Alguma dúvida aqui? O que vocês acham? Quer que eu explique de novo? É difícil, fácil? Agora eu opinião de vocês aí. Ninguém tem dúvidas? Muito boa pergunta. Por enquanto, eu quero que vocês se apeguem à existência desse tipo de variável que é o boolean. Por quê? No mundo real, no dia a dia, você vai usar muito isso daqui, muito mesmo. Você vai perceber que muita coisa do código você vai ficar dependendo de perguntar qual que é a condição. Ah, se o domínio da minha empresa quer que eu execute uma regra e essa regra depende de uma resposta de verdadeiro ou falso, aí você usa. Então, assim, no momento atual, realmente, parece não fazer sentido muito usar. Mas nos próximos exercícios, nos próximos dias, eu vou ter alguns exemplos que vai fazer com que a gente utilize bastante essas condições, tá? Então, assim, tá? O que a gente já sabe que existe? Então, já tem um tipo inteiro, já tem um tipo string e um tipo boolean, né? São 3 tipos que a gente usa bastante no código. Então, por enquanto, a minha ideia aqui é passar os tipos existentes e aí depois a gente começa a manipular esses tipos. Tá bom? Pode ser? Tá, legal. Tem algum outro tipo também? Vamos lá, só trocar. Então, ó, inteiro, a gente viu o string, a gente viu o boolean. Tá? São bastante usados. O que a gente vai fazer agora? A gente vai ver também qual é a situação, onde existe a situação onde eu preciso usar mais de um tipo de texto, de itens. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma lista de alunos. Se eu for fazer daquela forma com que a gente tinha feito antes, vou apagar isso tudo aqui, tá? Para a gente ficar com o código zerado. Minha primeira ideia é mostrar alguns tipos que a gente vai usar futuramente. Então, inteiro, string, já usamos também o boolean. Agora vamos usar o tipo lista, tá? Quando eu quero mais de uma informação. Existem diversas formas de eu poder declarar. Uma delas
a existência de mais de um item de lista seria assim, ó. Eu tenho um tipo lista, então vai ser com um string também, vamos supor que é uma lista de alunos com nomes, né? Então vamos lá, nomes de alunos, nome de alunos, nome, não sei se é o nome de alunos, tá bom? Que vai receber uma lista. Eu vou, é porque assim, tem dois tipos de listas que dá pra gente usar. Uma delas é o array e outro tipo é o list. Como eu acho que o array é um pouquinho mais difícil, o que eu vou fazer? Para a gente facilitar o entendimento aqui, eu vou primeiro passar o tipo lista direto, tá? Porque o array eu acho que é um pouquinho mais difícil de manipular, e se vocês forem ver agora, vai ficar meio complexo. E aí eu vou passar o array só para o lista só para vocês saberem que existe. E aí, logo em seguida, eu já passo alguns exemplos de como utilizar ele, tá bom? E é por conta disso mesmo que eu já vou começar a ensinar a parte de classes e objetos, tá bom? Então, vamos lá. Então, nome de alunos vai ser do tipo list, que é o tipo de lista. A minha lista, ela tem que ter um tipo de string, que é um tipo texto. E daqui vão gerar diversas perguntas, que essas perguntas vão ser sanadas com a nossa criação de classes, que é a parte de começa a entrar com orientação objeto, tá? E aqui eu vou criar um new array list de string. Vou pegar e vou importar esse array, import do Java útil. E já vou explicar aqui o que eu estou fazendo, tá? Só um momentinho que assim que eu finalizar eu já explico essa linha de código. Aqui já começa a ficar um pouquinho mais avançado, né? Para quem achou que estava muito tranquilo. O Java, principalmente, né, ele consegue lidar bem bastante com a parte de orientação ao objeto e eu ter representações de uma classe. Então, como é que seria isso? Eu tenho um tipo específico, por exemplo, aquele exemplo que a gente deu do string, a gente deu o exemplo do inteiro, a gente deu o exemplo do booleano, que é o verdadeiro ou falso, e eu posso ter os meus próprios tipos também, tá? O que seria isso? Eu vou dar um exemplo aqui, eu vou manter esse código porque eu vou explicar o porquê desse código, e aí eu vou explicar um outro exemplo também. Botão direito aqui, vou criar uma nova classe, por enquanto não se apegue à criação de classe, quando vocês forem fazer eu já deixo detalhado. Vou escrever aqui pessoa. A classe pessoa, ela vai ter private nome. Daqui a pouco eu explico esse private, eu vou colocar o nome direto, tá? Depois eu vou ter idade, que vai ser o int, integer, que é o mesmo que a gente já viu. E vai ter um boolean, que é tudo que a gente já viu até o momento, tá? A gente só viu isso por enquanto. Boolean. Vai ser o sexo, que seria o masculino e feminino. Vamos colocar aqui gênero, vai? Gênero, tá? Então, tem uma pessoa, tem um nome, idade e um gênero, que seriam as propriedades de uma pessoa que a gente está monitorando. E aí, quando eu quero usar essa pessoa, eu quero usar informações de uma pessoa, eu posso fazer isso aqui. Vou deixar essa linha comentada para que o código não interprete e vou usar aqui uma pessoa. Só um minutinho pra gente. Aí eu vou colocar aqui pessoa. Ó, que legal, porque lembra que a gente estava usando o tipo inteiro, agora a gente vai usar o nosso próprio tipo e logo depois que a gente usar o nosso próprio tipo, a gente vai fazer uma lista do nosso tipo, então vai ficar muito interessante. Vamos lá, a gente vai usar o nosso próprio tipo pessoa. Eu vou chamar de pessoa Fernando, que é o nome que eu posso escolher aqui para ela. Essa pessoa vai receber new pessoa. E aí eu finalizo a sentença. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando um objeto do tipo pessoa, que agora começa a ficar interessante. Essa pessoa vai ser instanciada na memória, vai ser gerada uma versão dessa pessoa que tem nome, idade e gênero. Então, vou poder pessoa Fernando
vou poder usar o nome. Vamos colocar a pessoa 1, vai, só para... O nome eu vou deixar o nome completo. Vamos lá, do tipo string, então, Fernando Pereira Santos. Pode ser assim. A pessoa Fernando, ela também tem a propriedade idade. Então, idade vai ser 32, que eu já estou velhinho. E também tenho a propriedade do gênero. Então, por enquanto, o meu ainda é masculino. Peraí, o meu gênero eu só declarei, só voltando aqui, galera. Deixa eu deixar algo mais legal para ser, porque gênero seria masculino ou feminino. Antes de colocar gênero masculino, aí seria true ou false. Deixa eu, peraí. Para não ser o M e o F, ficaria mais legal se eu usasse... vamos colocar masculino por enquanto, até eu pensar em algo mais elegante. Gênero masculino, aí vamos colocar como verdadeiro. Só para a gente usar o que a gente aprendeu aqui, tá? Então, true. Tá. Opa. Ponto. Gênero masculino, verdadeiro. E aí, quando eu quiser mostrar o conteúdo, eu vou imprimir. Então, vamos lá. System, out. De novo. Peraí. Vou imprimir o Fernando. Ponto nome. Olha só o que eu vou fazer. Vou imprimir isso aqui e já vou explicar o que representa esse código, tá? Ó, imprimi Fernando Pereira Santos. Então vamos lá. Eu criei uma classe, um objeto. Essa classe, ela tem os atributos nome, idade e gênero masculino. Esses atributos eu posso utilizar criando uma instância da minha classe, que seria uma versão da minha classe zerada, sem nada. Essa versão da minha classe zerada, sem nada, eu posso atribuir valores para ela, que são aqueles valores que a gente aprendeu na primeira aula. Então, string, inteiro e boolean. E uma vez que eu tenho esses valores, eu coloco dentro da minha classe pessoa que criei, e aí eu posso manipular eles, por exemplo, mostrando o valor. Então, vamos lá. Deixa eu ver como é que eu poderia colocar isso aqui, que agora vai ficar um pouquinho mais... melhor se eu tivesse uma imagem. Espera aí, gente, que agora vai... Pode ser que fique um pouquinho mais difícil de entender, que já é um conteúdo mais novo, tá? Então, não é aquela parte tão simplória, né? Eu criei uma classe, vamos lá. Vou pegar um print aqui, essa parte. Vou pegar um note. Não, vou pegar no Paint mesmo, vamos lá. Todo mundo tá vendo essa tela, né? Do Paint, do Windows aqui. Tá bom. Vamos lá. Então, eu criei uma classe pessoa, então vamos colocar aqui. Lembra que eu estava ensinando sobre os baldes? Pensa assim, pensa que eu criei uma variável pessoa, que esse meu tipo de variável é uma classe, mas eu chamei de pessoa. Pensa assim. Pessoa. Opa, escrevi igualzinho. Pessoa. Essa pessoa, eu falei que ela teria o nome. Então, ela vai ter nome. Ela vai ter também idade e gênero. Tá. Essa primeira classe que eu criei representa esse arquivo aqui. Então, pessoa com nome, idade e gênero. Pessoa, nome, idade e gênero. Percebe que esse objeto que eu criei, ele é composto por outras variáveis que eu já mostrei na outra aula, na aula anterior. Então, uma delas é uma variável do tipo string, do tipo inteiro e do tipo boolean, que é o verdadeiro e falso. Aí, o que eu faço? A classe que eu criei, que tem agregações de outros tipos de variáveis, ela pode ser também manipulada de tal forma que eu utilizo ela aqui, criando uma instância da variável, que seria como se fosse criando uma cópia, pensa assim,
que essa cópia eu posso começar a atribuir valores. Então, da mesma forma que eu tinha lá string, lembra que no outro exemplo aqui eu tinha aqui string, aqui eu tinha integer, e aqui eu tinha boolean. Da mesma coisa que eu faço, só que dessa vez eu estou colocando essas informações dentro dessas mesmas variáveis, porém pertencentes à minha classe, que foi o arquivo que eu criei aqui. E por isso que eu posso fazer isso aqui direto. Eu pego o nome da minha cópia que eu tenho na minha mão. Então imagina que eu tirei uma xerox desse arquivo. Imagina que eu peguei esse pessoa, tirei uma xerox. Esse aqui é o meu exemplo, é o meu template de exemplo. Aí eu peguei ele, copiei, joguei para cá, colei. Uma vez que eu copiei e colei, eu tenho uma cópia dele zerada. E dada essa cópia, eu consigo utilizar ela. Então, nesse caso aqui, eu usei colocando valores pertencentes a uma pessoa. Então, coloquei Fernando Pereira Santos, 32, e gênero masculino como verdadeiro. E aí, no final, eu mostrei aqui o nome. Eu poderia também mostrar a idade. Então, pessoa Fernando, idade. Que ele também mostraria para a gente a idade. Eu vou salvar e executar. Ó, executei o 32. E também poderia mostrar o gênero masculino, se ele está true ou false, que a gente usou essa variável como boolean para testar. Vamos executar de novo. E ele devolve como verdadeiro. Galerinha, e agora a hora das perguntas. Entenderam mais ou menos o que eu fiz aqui? Criei um arquivo, desse arquivo declarei quais são as variáveis que vai existir dentro dele, e aí para eu usar esse arquivo, eu declaro uma cópia dele, que é esse new pessoa aqui, pessoa seria o nome do arquivo que eu criei, e dado essa cópia eu consigo atribuir os valores igualzinho eu fiz na aula 1 lá. Só que a diferença é que eu consigo atribuir sem precisar falar que aqui é o tipo string, é o tipo inteiro, é o tipo boolean. Por quê? Porque dentro do arquivo pessoa eu já falo quais são os tipos. E aí, galera, difícil, fácil? Ficou complicado agora? Quais são as impressões? Sim. Tá bom, mais alguém conseguiu entender mais ou menos? Tá bom. Então vamos lá, deixa eu só falar de novo aqui então, antes de seguir. Eu criei um arquivo, esse arquivo chamei de pessoa, poderia ser um outro nome. Dentro desse arquivo eu declarei quais são as variáveis que eu vou querer utilizar. Então coloquei lá, eu quero usar uma variável texto, então eu chamei de string, coloquei nome pessoa. Depois eu queria usar uma variável inteira, chamei de idade, e depois do tipo booleano chamei de gênero masculino. Esse nome não está muito bom não, mas depois a gente consegue melhorar o nome. Esse aqui é o nome que a gente escolhe, tá? E aí tá, uma vez que eu declarei quais são as variáveis que eu vou ter aqui dentro da minha classe pessoa, eu posso utilizar essa classe. Como é que eu faço a utilização dela? Criando uma cópia de pessoa. E eu utilizo essa palavrinha especial aqui chamada new. A gente chama isso no inglês de instanciar um objeto. Então, assim, eu estou instanciando um objeto, pessoa, que seria... Eu estou tirando uma xerox desse... Cadê? Não é esse da outra imagem aqui. Estou tirando uma xerox dessa imagem. E dado que eu tenho uma xerox em mão, eu não tenho original, eu tenho a xerox em mão, aí eu posso fazer o que eu quiser com esse objeto. Que uma vez que eu tiro uma xerox, a gente considera como sendo um objeto. Até esse momento aqui que eu estou declarando ele, a gente chama de classe. Mas a partir do momento que eu tiro uma xerox para utilizar, que é esse momento aqui, ó, que eu chamo de new pessoa, que é o momento que eu estou tirando uma xerox, aí sim, esse conteúdo aqui dentro passa a ser o que a gente chama de objeto. Então eu criei uma instância de objeto porque eu quero utilizar esse objeto. Aí uma vez que eu quero utilizar o objeto, eu falo quais são os atributos que eu quero
preencher nele. Então eu coloquei Fernando Pereira Santos, 32 e verdadeiro, tá? Que é o true. E aí eu vou e simplesmente imprimo esse valor, que é o nosso primeiro teste de utilização dele. Aí eu vou conseguir fazer mais informações com ele, mas eu preciso que pelo menos essa parte, vocês consigam entender que uma vez que eu tenho um arquivo e tenho diversos valores aqui dentro, esses valores podem ser utilizados na minha variável, que agora tem o poder de ter outros valores junto dela, porque até então a gente só tinha um tipo de valor, né, que era ou era só texto, ou era só inteiro, ou era só verdadeiro ou falso, que a gente acabou de ver. Tranquilo, galera? Tá. Ah, boa, boa. O que acontece, né? É que aqui eu estou pedindo para ele mostrar só o nome, só o número, o gênero masculino, né? Se eu deixar só o nome do objeto sem imprimir nada, o que vai acontecer? Ó, se eu salvar só isso daqui, lembra que isso aqui é uma cópia da minha classe pessoa, né? Não é a informação em si, é uma cópia dela. Eu vou executar agora. Olha o que acontece. Ele vai imprimir o nome dessa cópia lá na memória. Na primeira aula, lembra que eu comentei que quando a gente cria uma variável, a gente está criando, na verdade, uma cópia na memória? A gente está reservando um espaço na memória para que esse espaço seja manipulado pelo computador. Então, o que ele está imprimindo aqui, ó, é o nome desse espaço que ele criou para a gente. Só que o que a gente quer, na verdade, é que ele imprima tudo bonitinho, né? Fernando Pereira Santos, o 32 de idade e o gênero masculino. Aí o que a gente faz? Existem duas formas de fazer. A forma que eu vou ensinar agora, que é a mais, digamos assim, a que vocês vão entender neste momento, né? Que vocês estão preparados para entender. Tem uma outra forma que dá para fazer também, que é sobrescrever no método, mas que eu não vou ensinar agora, porque lá para as últimas aulas é que eu vou entrar com isso, porque já é um pouquinho mais complexo. Por enquanto, para o nível atual que a gente está aqui, né, eu vou fazer dessa forma para poder imprimir certinho. Então, a pessoa Fernando, eu quero imprimir o nome, então ponto nome. Depois eu quero concatenar, lembra que eu concateno com mais quando é string? Então eu quero concatenar com a pessoa Fernando, idade. Olha que legal. Ponto idade. E depois eu vou concatenar de novo com a pessoa Fernando, ponto gênero masculino. Aí o que vai acontecer? Vou deixar tudo junto aqui, salvei e vou executar. Olha o que ele vai imprimir. Fernando Pereira Santos, 32 e true. Tá vendo que tá tudo junto aqui, ó, 32 e true? O que dá pra gente fazer aqui, para ficar mais bonito, né, com espaço, bonitinho? A gente pode colocar isso aqui, ó. A gente vai concatenar o conteúdo das variáveis com uma string nossa aqui, que a gente vai criar aqui. Então, meu nome é... Olha que legal. E aí, eu vou colocar isso dentro de uma string, ou seja, uma outra variável que eu estou colocando aqui neste momento. Meu nome é, 2 pontos, aí o meu nome. Depois, eu vou descer, vou colocar um mais para concatenar com o restante. E aí eu vou escrever aqui de novo, aspas duplas, porque eu quero escrever um texto, lembra-se disso. Então, aspas duplas, meu nome é Fernando, eu tenho... Aí vai ser aquele valor, então vou deixar aqui embaixo para ficar mais fácil de ver, tá? E aqui de novo eu vou concatenar com mais um texto. Esse texto, ele vai ser sou do sexo masculino. E aí eu vou colocar interrogação, porque a resposta vai ser verdadeiro ou falso, tá? Então eu vou colocar interrogação aqui. E aí vai ter lá o verdadeiro ou falso. Aí eu vou salvar. Vou dar um enter para ficar mais bonitinho para vocês conseguirem ver, tá? E aí sim, aí eu vou executar o programa. Vou salvar aqui, executar o programa. Para vocês verem que agora vai mudar a forma como está escrito, tá vendo? Deixa eu deixar em tela maior. Então lá, meu nome é, 2 pontos, Fernando Pereira Santos, espaço, eu tenho 32 e sou do sexo masculino, true, verdadeiro.
daria para ficar mais bonito, e aí vocês conseguem fazer de acordo com o que vocês achem legal, para poder ficar com o espaçamento bonitinho. Aqui são 2 pontos. Aqui 32 eu poderia colocar 32 anos, para poder ficar mais bonito. Então, por exemplo, eu posso concatenar de novo, usando de mais, para concatenar string, tá? Mais. Aqui dentro, eu vou escrever anos, porque lá é 32. E aqui no final, masculino, posso colocar um espacinho também. Concatenar com all string de espaço em breve. Só para poder... espacinho aqui. E aqui vou colocar... Só para poder a gente terminar aqui a fase. Vou salvar, executar de novo. Executar o programa. Então, ó, meu nome é Fernando Pereira Santos, eu tenho 32 anos e sou do sexo masculino, true, e aí terminou. Então, dá para a gente concatenar diversas variáveis com os valores que eu atribuí para o objeto pessoa, que o objeto nada mais é do que a cópia de uma classe que eu preciso utilizar. Então, eu criei uma classe, essa classe tem variáveis. Por enquanto, pode pensar que a classe é uma espécie de template, onde eu agrupo variáveis que eu quero usar para fazer uma determinada ação. E nesse caso, essa ação foi simplesmente imprimir o nome aqui bonitinho das pessoas, que no meu caso só tem uma pessoa, né? E aí depois eu vou mostrar o exemplo de várias. Então, eu crio essa cópia na hora, estando com a cópia em mãos, eu atribuo um nome, uma idade e um valor para o sexo masculino, que é o true ou false, e a partir disso eu imprimo esse valor, ou seja, eu mostro esse valor aqui no conteúdo. Tranquilo, galera? Dúvidas? Só faltam 3 minutos para encerrar essa aula, tá? Deixa eu voltar aqui no roxinho de vocês. Como é que tá aí a sensação? Difícil, fácil? Tá, né? É porque assim, eu tô tentando jogar fora tudo de teoria, tipo, o máximo possível, para tentar deixar um pouco mais claro, porque realmente, essa parte, se você for ver na faculdade, eles não vão falar da forma que eu tô falando. Eles vão te falar que existe classes, aí você vai ter classes de mamíferos, de não sei o que, e assim, tô tentando simplificar o máximo que eu consigo. Às vezes, eu tô até fugindo um pouco da didática normal, né, convencional de estudos, justamente para tentar trazer as pessoas um pouco mais para a prática e menos para a teoria. Então, por isso que eu estou dando exemplo de Xerox, um exemplo assim que as pessoas geralmente não vão dar esse exemplo, né? Quando eu estou falando de classe, eu estou simplificando o máximo possível. Então, por isso que eu dei o exemplo de classe, pense por enquanto que simplesmente é um lugar onde eu quero agrupar as variáveis que eu criei lá, que eu entendi que eu criei lá na aula 1, né? Então, criamos lá string, o inteiro, o e o boolean, e agora eu estou agrupando ela. Como é que eu agrupo? Eu agrupo por uma classe que é como se fosse um template, eu posso dar o nome que quiser. No meu caso, eu dei o nome de pessoa. E aí, para eu poder utilizar informações dessa pessoa, né, essas variáveis, aí eu tiro uma Xerox, que é quando a gente tem um comandinho secreto chamado new. Esse comando é da aplicação quando eu quero criar uma instância. E aí sim, uma vez que eu faço um new pessoa, imagina que é uma nova pessoa, tá? É isso mesmo. Então tá, nova pessoa, cria para mim, por favor. Aí beleza, o sistema cria uma nova pessoa para a gente, ele reserva um espaço na memória, então ele pega esse balde aqui e faz um clone, faz um Xerox. Dado que ele tem uma Xerox em mão, aí ele começa a usar essa Xerox. Como é que ele utiliza? É muito parecido com a forma com que ele utilizava as variáveis normais. A diferença é que eu uso um ponto e o nome da variável. Então, Fernando Pessoa, que é o nome da minha Xerox, né, que eu utilizei. E aí eu uso o nome, uso a idade e uso o gênero. Atribuo os valores, é igual da forma anterior. Atribuo os valores, essa instância minha, essa Xerox, tem esses valores já. E já que ela tem os valores, eu posso utilizar eles. Como que eu utilizei aqui? No exemplo, eu utilizei simplesmente mostrando os valores. E aí eu fiz diversas concatenações, que é concatenar texto com variáveis, né?
pode perceber que aqui o Eclipse ajuda tudo que está com o texto. No meu caso, ele deixa verdinho, tá vendo? Então você consegue separar o verde do azul. Tudo que está verdinho é texto, tudo que está azulzinho a gente está usando aqui como variável. E aí sim, eu tenho os valores fixos, que são os textos, e os valores que vão sempre variar, né? Que por isso que é o nome de variável. E aí eu consigo imprimir esses valores, que deu essa frase bonitinha que eu criei aqui. Legal, galera? Alguma dúvida sobre isso? Quer ver algum ponto específico? Tá bom. Pode falar. Ah, foi só porque aqui é um texto. É porque assim, tudo que está dentro do aspas duplas é um texto que eu estou fazendo independente. Eu poderia colocar qualquer coisa aqui. Eu coloquei 2 pontos só para poder ficar bonitinho aqui embaixo, ó, na hora de imprimir só. Isso. Mas eu posso deixar sem também, não tem problema. Era só para... Isso. É assim. Poderia também, isso mesmo. Eu criei aqui no projetinho separado, num outro arquivo, mas eu posso criar aqui, quer ver? Ó? Eu vou deletar aqui, coisa rápida, tá, gente? Vou fazer um Ctrl X, ó. Ctrl X. Beleza, matei esse cara. Aí, para ter certeza que eu matei, eu vou deletar isso aqui, ó. Vai dar erro no meu código, deletar. Vai dar erro porque não existe mais, tá? Ó, deletei. Beleza, deu erro. Por quê? Ele vai falar, ó, essa classe pessoa aqui não existe. Beleza, eu vou criar ela aqui embaixo. Eu poderia criar aqui também, tá? É que assim, normalmente, depois quando vocês forem trabalhar em projetos de verdade, quase sempre se cria em arquivos diferentes. Porque a gente trabalha porque para a gente poder tentar organizar coisas, né? E por conta disso eu já criei lá fora, eu já tenho esse costume, né? De já criar no padrão. Mas pode ser criado aqui dentro também. Fosse para eu criar nesse arquivo, seria aqui embaixo, ó. Eu criaria essa classe pessoa. Essa classe pessoa tem a mesma coisa, nome, idade, gênero masculino. Eu salvo. Tá vendo o código voltou a funcionar normalmente? Agora eu vou executar. Executei, ó. E tá a mesma coisa, tá vendo? Mesma coisa, meu nome é Fernando. Então assim, funciona do mesmo jeito. Só que geralmente, tá? E aí depois eu vou explicar em outras aulas, quando for aula de refatoração, aula para ensinar sobre boas práticas de código. Normalmente a gente coloca isso no arquivo separado, tá? Não é regra, mas em projetos grandes, onde eu vou reutilizar essa classe, aí eu preciso colocar separado para me organizar melhor. Tá bom? E aí, mais alguém, galerinha, com algumas dúvidas referente a isso? Pode perguntar, porque assim, essa aula é um pouquinho mais difícil do que aquela primeira, tá? Quem não assistiu no YouTube e estava presencial, a primeira achou super fácil. Essa daqui não é tão mais simples, tá? Começa a ficar um pouquinho mais difícil. Mas é o que eu falei, nada é impossível, né? Desde que exista dedicação e interesse, né? É gratuito, sim. Não paga nada, só que assim, eu ainda não falei para o pessoal instalar nas máquinas, porque eu quero que primeiro eles vejam como é que é um código de verdade na vida real, né? Porque muitas pessoas não viram como é que é um código. A maioria daqui é iniciante mesmo, nunca viu nada. E aí eu quero primeiro mostrar como é que é a cara de um código, como é que funcionam as coisas. Porque se a pessoa gostar e tiver interesse, aí sim é que ela começa a instalar na máquina dela e tentar executar os códigos, sabe? Porque imagina assim, imagina que você está vendo algo pela primeira vez. Eu tô dando um exemplo porque é o que eu acho que eu faria. Eu estou vendo algo pela primeira vez. Eu quero primeiro conhecer para saber se eu gosto ou não, para só então eu tentar me aprofundar. Porque não adianta eu querer me aprofundar se eu nem gostar do assunto, sabe? Então, por conta disso é que eu não pedi para ninguém instalar nada ainda, tá? Porque primeiro eu vou mostrar o conteúdo, vou falar, galera, esse é o conteúdo básico do básico. A partir daqui vocês já conseguem fazer exercício. Mas para vocês fazerem o exercício, a gente vai ter uma aula só de configuração de ambiente. Por isso que eu não instalei nada até agora. Galerinha, mais alguma pergunta? A gente vai encerrar por hoje, se ninguém tiver perguntas.
Pessoas, ninguém. Pode falar. Qual método? Desculpa. Sim, sim. Eu posso somar se eu quiser criar um outro objeto e somar a idade deles. Entendeu? Mas aí eu posso somar sim, mas aí vai ficar para as outras aulas. Porque hoje já deu um horário, já deu às 20, então tem muita gente que tem outros compromissos, né? Que a gente fechou aqui das 19 às 20, só para não estender muito e atrapalhar outras pessoas, né? Tá bom? Mas é. Tá. Tá. Tá bom. Mas é bem por aí mesmo, né? Tudo bem, não tem problema não, gente. A ideia aqui é justamente mostrar o código. Assim, pode ser que vocês não tenham interesse, mas é bom vocês olharem para realmente saber se você tem interesse, porque enquanto você não sabe, nunca viu, você nunca vai saber se vai gostar ou não, né? Então é bom vocês olharem como funciona o código, ver se faz sentido para vocês, ver se vocês gostam. E uma vez que você não gosta, não tem problema nenhum. O importante é você ver e falar, cara, vi, mas não gostei. Beleza, vida que segue. Posso seguir uma outra profissão sem nenhum problema e sem nenhum peso na consciência, sabe? É mais isso mesmo. Tá bom, galera? Então vou encerrar por aqui, tá? Mais alguma pergunta antes de encerrar? Fechou então, né? Tá bom, gente. Obrigado então aí pela participação. Eu vou ver se eu consigo disponibilizar aí a aula. Vamos ver se ficou gravado certinho, né? E aí eu disponibilizo para quem quiser olhar novamente, tá bom? Tá bom, galera. Obrigado aí. Valeu.